sempre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vai encontrando o seu lugar, sentando e cantando. Santo, tremendo, Deus fiel, Santo, forte, tremendo, Deus fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente casa, não diz que a gente é uma só carne? Pois é, eu estou aqui representando também o Dr. Roque. Gente, é impressionante como todo carnaval, toda época de quaresma, né? A gente chama carnaval, mas é época de quaresma. Toda vez que o Roque vai fazer alguma pregação, alguma coisa, mas, olha, é uma batalha espiritual daquela que pega fisicamente. O Dr. Roque passou com febre a noite toda. Tá ali, coitado, deitado. Eu falei, deixa, amor, pode deixar aqui. Eu acho que é tal história, né? As metas são nossas, mas os planos são de... O que será que ele queria que eu falasse para vocês hoje? Vamos de novo falar de saúde, nutrição? Pois é. Eu queria só saber o seguinte. O que vocês gostariam que eu falasse para vocês? Por quê? Porque para toda situação de saúde, temos uma, digamos assim, se eu não tenho como curar aquilo que não tem cura, a gente pode controlar. Então, é muito interessante que lá no consultório aparecem os casos mais, assim, estranhos, sob o ponto de vista médico, que muitas vezes eu chamo o Dr. Roque, né, porque o consultório é nosso, a minha sala está aqui, a dele está do lado. E aí, conforme o caso vai se apresentando, né, eu brinco e digo que eu vou chamar os universitários para me ajudarem. E chamo o Dr. Roque, e ele fica impressionado. Porque ele falou, Gisela, eu nunca vi aparecer cada caso, e justamente pessoas procurando a parte nutricional da onde ela pode ajudar. E é aquilo que eu falei, tem coisa que não tem cura, mas tem controle. Então, é algo assim muito interessante. Eu queria ter mais tempo de partilhar cada coisa bacana com vocês, mas eu queria ser mais assim assertiva. Eu queria, por exemplo, queria que vocês me dissessem o que vocês querem que eu fale, o que vocês querem que eu possa estar dando uma direção que possa ajudar em alguma situação específica. Então, vamos fazer o seguinte, vamos levantar a mão. Quem gostaria que eu falasse, por exemplo, de fibromialgia? Aham. Ok. Quem quer emagrecer? Até eu. E, gente, vamos dar uma olhada na idade aqui. Quem tem abaixo de 30 anos, levanta a mão. Deixa eu ver com calma. Meninas, prestem muita atenção, vocês com menos de 30 anos. Até os 30 anos, tudo aquilo que você come, se for igual a tudo aquilo que você vai gastar de energia, a balança fica paradinha, bonitinha. Come e você gasta. Mas a partir dos 30, agora vamos levantar dos 31 aos 40. A coisa já começa a ficar complicada, né? Não é mais engordar 1 quilo, 2 naquele final de semana prolongado,
Antigamente, não era do homem paleolítico. Gravaram. Tá, gente, não assistir depois pelo Facebook, né? Porque eu conto uma história assim muito interessante sobre estresse e justamente avisando que, além de tudo, estresse engorda. Então, eu explico todo o lógico, né? Gente, nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós temos a capacidade de estocar bastante gordura. Nós estamos aqui porque nós inflamamos muito. Nós estamos aqui por situações que fizeram aquele homem paleolítico sobreviver e nós estamos aqui hoje. Só que com a vida que nós estamos levando, o que está acontecendo? Né? Nós não fomos criados, fabricados assim. Deus não fez este corpo para fartura alimentar. Ele fez para nós sobrevivermos à escassez. Agora, não está todo mundo falando de um tal de jejum intermitente? Virou moda. Porque aqui no Brasil tem isso, né? Tudo é funcional, aí tudo é detox, agora tudo é jejum intermitente, enfim. Mas, na verdade, essa história de jejum... deixa eu só fazer um parênteses. Eu estudei nutrição. Nutrição foi minha segunda carreira. Tem um livro muito bacana que, se vocês puderem ler, ele é muito edificante, porque conta a história da minha conversão. Eu, que só fui batizada aos 42 anos. E Dr. Roque, que a gente já estava casado do civil, né? E o Dr. Roque, que era católico de nascença, né? Ele foi coroinha da missa falada em latim. Ele era assim, ajudava o padre, brincava com aquele toríbulo como toda criança. Enfim, ele sim casou a primeira vez na igreja. Eu também tinha sido casada, mas como eu não era católica, porque eu não tinha religião nenhuma, o que aconteceu? Eu não casei na igreja. Então, eu não tinha problema perante a igreja, mas o Roque tinha. E aí aconteceu a coisa mais linda que vocês podem imaginar, que foi a minha conversão. E ela aconteceu porque, na época, eu tinha um comércio de moda muito famoso aqui no Brasil e no exterior, e estava, assim, um momento de transição, o pessoal lá da Europa pedindo para a gente ter um tipo de loja, porque a minha loja fazia sucesso, porque ela era fechada, num prédio comercial, e só atendia com hora marcada. Então, aquelas coisas que dificultam, né, para atrair público, né? E porque também a gente trabalhava com pessoas altamente diferenciadas, e eu nunca me esqueço, porque tinha uma corretora de seguros, um banco, né, no mesmo prédio, e um dia vieram 3 pessoas diferentes, cada uma com um carro, com um motorista e mais um com segurança. Fechou a rua. Aí o povo ligando para mim, Gisela, pelo amor de Deus, faz essas pacientes, essas suas clientes, né? Agora é paciente, mas antes era cliente, essas clientes mandarem os motoristas entrarem na garagem. Mas é claro que eles não queriam, eles queriam ficar batendo papo na rua. Mas isso chamava muita atenção. E daí, depois de um tempo, o pessoal da Europa, né, perguntou assim, mas por que vocês ficam com esse negócio de loja fechada? Que coisa esquisita. E aí eles começaram a pressionar para abrir uma loja de rua. Então, o que eu fiz? O Roque e eu, que ele me ajudava demais, né, ele pegou e a gente, então, achou um prédio maravilhoso. E era loja de rua, mas, ao mesmo tempo, tinha que atravessar um pátio para entrar na loja. Então, isso dificultava também o acesso, e era um prédio maravilhoso, né, de 1.200 metros quadrados, só de loja. Eram 3 andares, era assim, uma coisa muito diferente para o Brasil. E aí, depois dessa mudança,
toda vez que vinha alguém, assim, para conhecer as novas instalações, olhava para mim e falava assim: nossa, Gisela, mas isso aqui ficou muito bonito. Você já trouxe um padre para abençoar? Eu, padre? Gente, eu nasci, e vou contar, vocês vão ter que ver, porque Monsenhor gosta dessa história, que toda vez que eu estou com ele e mais alguém, ele fala: você já contou? Como se... História de novela de filme, gente, é impressionante contar. Para vocês comprarem. Por quê? Porque a tradução do nome dela é Eu Também Caí Dura. Aí, aquela loja bonita. Então, o que aconteceu? Eu nasci num lar onde minha mãe era católica, não praticante, vocês vão entender por quê também. E meu pai, gente, era um judeu daqueles chamados de ortodoxos. E eu depois fiquei pensando, falei, mas como é que meu pai, tão judeu ortodoxo, casou com uma mulher que não era judia? Aí vocês vão entender quando ler como é que eles se conheceram. Suspense. Mas aí o que aconteceu? Meu pai realmente era um desses judeus que ele, por exemplo, tinha um casamento católico e minha mãe entrávamos na igreja. Ele não. E um dia, atravessando uma avenida bem importante lá de São Paulo, chamada Avenida Brasil, e que tem uma igreja que é famosíssima lá, chamada Nossa Senhora do Brasil, eu vi um judeu muito famoso, né? Publicamente, jornalista, etc. Eu vi que ele estava na porta. Aquilo me fez lembrar que meu pai não entrava em igreja. Então, como que foi? Meu pai conheceu minha mãe e eu só fui nascer 15 anos depois que eles estavam casados e quando eles vieram para o Brasil. Então, eu nasci aqui no Brasil, mas de um pai russo, com uma história espetacular, que, aliás, quem comprou o livro do estresse, ansiedade e depressão, alguém comprou? Gente, eu começo contando a história, por quê? Meu pai foi uma pessoa que atravessou o século, porque ele tinha nascido em 1900. Quando eu nasci, meu pai tinha 55 anos. Ele era do século XIX. Ele foi da época que as pessoas andavam naturalmente a cavalo, né? E ele teve uma filha que andou de Concorde, que é aquele avião supersônico. Até tem uma brincadeira que tem uma caricatura, né? Então, o que acontece? Eu nasci, meu pai 55 anos, minha mãe tinha 35, eles tinham 20 anos de diferença. E aí? Aí eles olharam e falaram assim, quando ela crescer, ela escolhe a religião que ela quiser. Gente, pensa. Eu estou ali, vivendo com colegas normalmente católicas. Ai, eu achava aqueles santinhos tão lindos e eu não podia levar para casa. Mas já tinha alguma coisa no meu coração. Por quê? Eu pedia, ganhava e eu tinha... Gente, como criança faz bobagem, mas Deus realmente bota uns anjos da guarda para corrigir o possível acidente. Eu abri a porta do armário do meu quarto, que era de madeira, daqueles antigos. Eu punha um santinho do lado do outro, acendia uma vela de aniversário e, de alguma maneira, eu rezava. Tá? Aquilo era assim. Um dia eu fiquei com tanto medo do meu pai achar aquilo, que eu acabei devolvendo os santinhos e fiquei, porque meu pai era aquele judeu clássico, né? Que para ele o Messias ainda ia chegar. Bom, aí vou lá eu, crescendo e procurando algo, porque meu coração palpitava por alguma coisa
que era Deus. Lá em casa se falava de Deus, graças a Deus, máximo. Mas aquele Deus lá em cima, olhando para a gente, apontando o dedo, era um pouco nessa linha, tá? Fora isso, eu fui crescendo, fui conhecendo outras coisas, só que aí, ao contrário do Dr. Roque, que lá na Filha da Fé vocês vão ver o testemunho dele, aí eu ia para umas coisas mais chiques, né? Eu tinha um astrólogo, eu tinha uma vidente lá em Paris, que eu ia todos os anos conversar com ela. O bendito do astrólogo falava para mim, Gisela, este ano você tem que passar seu aniversário em tal lugar. A tonta pegava um avião e ia. Aí, gente, que você falava de um monte de coisa. E eu estava nessa linha quando conheci o Roque. O Roque, ele vinha de uma criação católica, coroa São Paulo. Quando ele foi para a faculdade, em Santos, o clube foi embora, né? Porque, na verdade, a cidade usava muito das coisas da igreja como o lazer, né? Então, era como se fosse um clube. Tinha lá aquelas atividades. Então, quando o Roque foi para a faculdade, ele perdeu a referência porque também nós estávamos naquele momento de problemas políticos, a teologia da libertação muito forte, você vai na igreja para ouvir Deus e você escuta outra coisa, e ele se afastou completamente. Aí, ele começou dentro da cardiologia, urgência. Ele adorava isso. E, de repente, um passando super marca-passo, que é uma coisa que fazer sem um ultrassom, alguma coisa, é algo difícil. Enfiar uma sua artéria no lugar certo no coração. E o Roque tinha muita habilidade nisso. Aí o cara, tendo uma parada, então ele, o colega, um entubava, quando acerta, ou é algo bacana. Palavrão, né? O Carolina mais estável, aí eles tiraram. Me olhar para o Roque e dizer assim, fala palavrão. Eu falei assim, como assim? E ficaram quietos. Mas aquilo ficou na cabeça do Roque. Passada essa experiência, assim, onde sala central, um monte de gente em letra, e o monitor de cada um. Aí está ele lá, supervisionando, e de repente um monitor, zzz, sabe quando faz? Ele saiu correndo, pulou em cima da maca e pá, deu um no peito do paciente, mas ele deu um soco, ele levou outro e caiu da maca. E ele olha o cara, e o cara bravo. Doutor, o que é isso? O senhor vem me dando um soco numa paz. Ficou olhando espantado. Como assim? O senhor estava tendo uma parada cardíaca? Tem todos uns sinais e sintomas disso. Ele ficou olhando assim. E, né, porque a Igreja Católica tinha ainda a renovação carismática para explicar umas coisas. Então, o Roque conhecia aquela igreja. Bom, passou um tempo. O Roque, atendendo um paciente, contou essa história. E não é que o cara era espírita? Doutor, senhor,
é médium, precisa desenvolver. E sabe, se não desenvolver, vai atrasar a sua vida. E o Roque, naquela ingenuidade, porque ele fala uma coisa muito séria, quanto mais intelectual a pessoa, menor é a espiritualidade de conhecimento dela, porque você sabe que a maior parte da nossa população, aqui no Nordeste, Norte, eu não sei, mas lá em São Paulo, o povo faz a primeira comunhão e tchau, só volta na igreja para casar. Então, você fica com aquela fé infantilizada, né? Aquele conhecimento dali. Você não vem... Ele foi quase pai de santo. Pena que ele não está aqui para contar para vocês. Mas está lá no livro, A Filha da Fé. Bom, resumindo, nesse inteirinho eu procuro coisa e vou no outro, e nada é bom, né? Porque você vai, você acha legal na hora, e depois você fala, mas não era bem isso. Vai lá de novo. Também não é, nada preenchia. E o que aconteceu? Nesse inteirinho, meu pai morreu. Meu pai judeu, um irmão, também todos eles tinham morrido. Papai, na época, morreu com 83 anos, um acidente, mas ficou bastante tempo em casa. E eu consegui dar um luxo para os meus pais. Os dois morreram em casa. Porque eu acho que não tem luxo maior do que você poder deixar os seus quando você tem condição, e essa pessoa também tem condição de ter um apoio em casa, de fazer os seus morrerem em casa, como era antigamente. E daí, papai morreu. Aí, gente, foi um drama. Eu não sabia nada da religião judaica, nada. E nisso, meu tio lá comandando as coisas dentro do ritual judaico. Alguém já foi no enterro de judeu? Gente, vocês não têm noção. Morreu numa data muito importante, chamada o Dia do Perdão. Então, ele também não podia ser enterrado naquele dia. Nós tivemos que passar para poder enterrar. Vocês não lembram que eles precisaram quebrar as pernas dos dois ladrões, porque não podia morrer, ter morte naquela época? Tem tudo a ver com aquele momento para o judeu. Conclusão. Quando nós ficamos esperando aquela coisa toda, todos os espelhos da casa, e durante o nascer do sol, você tem que sentar. E, de repente, um monte de coisa conhecida passando a ter. Tudo bem. Enterro. Você fala. Eu lembro que eu estava com uma saia francesa. Sabe assim, quando chega, cabino, todo de... Quando a Canção Nova faz as missões, sabe aqueles caras todos de preto com aquela barba enorme? A criatura só cantava e falava em hebraico, enfim. Aí, de repente, estou lá, sentada, cutuca, vamos comigo. Por quê? Eu e meu tio éramos as duas únicas pessoas ligadas por sangue. E não é que eu estou lá na frente, meu tio começa a pronunciar umas palavras, pega uma navalha e vai coisas e navalhando a minha blusa. Eu olhei e falei, que foi uma agressão dupla, né? Porque a gente que é mulher ainda pensa em blusa, né? Mas isso é um corte com a pessoa que morreu. E meu tio fez a mesma coisa, e a gente tinha que usar aquela blusa rasgada uma semana. Eu sei que na hora que eu voltei para casa, eu olhei para minha mãe, para minha tia, falei assim, o dia que eu casar, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu estou passando.
eu vou adotar a religião do meu marido. Aí eu conheci o rock, naquela fusão do lado de santo. Aí o que aconteceu? Aí apresentou as bobagens. Aquela... Tinha não sei quem que jogava runas, aí lá o outro jogava búzios. Bom, enfim, apresentando baixo para outro. Fim de semana, de coisa assim. Porque tanto ele quanto eu estávamos esperando, buscando alguma coisa. Bom, e nada resolvia. Daí teve aquela história, vamos voltar lá, da loja, que mudou, todo mundo assim para mim. Você já trouxe um padre? E eu assim, padre não, pai de santo, o astrólogo, não sei quem, já pôs não sei o que ali, o outro enterrou não sei o que aqui. E eu, não, padre não. Ai, Gisela, mas você devia, viu? Porque isso aqui ficou muito bonito. E olho gordo existe. Eu, aham. Aí, gente, tem um senhor, uma família em São Paulo, que é muito conhecida, porque eles têm um buffet chamado Buffet França, e eles atendem toda a colônia judaica. Eu crente que eles eram judeus, porque judeu procura judeu, né? O evangélico não tem sempre irmão para apresentar para você, quando você está pintando a sua casa, porque ele vai e tem um eletricista conhecido. Então, todo mundo faz essas turmas. Então, eu pensava que a família França fosse judaica. Aí, a dona Valdelis França, que é a esposa, foi lá um dia na loja, mesma coisa. Estou acompanhando a dona Valdelis lá no pátio, que estava lá o motorista dela. Ela para olhar para mim e diz assim, Gisela, traz um padre para abençoar isso aqui, porque está muito bacana. E olha, querida, olho gordo existe. Aí eu não tive dúvidas. E era um prédio, peguei o elevador, fui lá no último andar, porque era todo nosso. Fui no último andar, onde ficavam os escritórios, eu entrei na sala do rock e falei assim, amor, você conhece um padre para mandar bem aqui a loja? Ele olhou para mim, padre? Falei, pois é, a dona Valdelis, que é judia. Não, ela não era. Eu pensava que fosse. Ela me pediu para arrumar um padre, para abençoar. Aí eu falei, ai, Gisela. Aí ele lembrou e falou assim, sabe o que você faz? Liga para Maricitro Sardi, que ela com certeza vai conhecer um padre. Para quem não conhece esta senhora, que a revista Veja vive no Dia das Mães, colocando como a mulher do ano, hoje ela deve estar com seus 84, 85 anos, ela naquela época, porque a filha mais velha dela tem exatamente a minha idade, ela naquela época, ela era do Rio, veio para São Paulo, ela nunca teve vergonha de dizer, sou católica e devota do terço de Nossa Senhora. Então, era famosíssimo. Que não sei o quê. Bom, resumindo, eu falei, verdade, porque ela era cliente nossa. Corri, peguei o telefone. Oi, Marici. Ela, oi, minha filha, chegou coleção nova? Eu falei, não, Marici, eu estou te ligando uma coisa. Você conhece um padre para vir abençoar aqui a Gioli? Porque Gioli veio do nome Gisela, Oli de Savioli. Para abençoar aqui a Gioli? Ela falou, claro, Frei Jorge da Paz. Vocês conhecem? Gente, pelo amor de Deus, esse homem na internet. É fora de série. Conclusão. Aí eu cheguei. E como é que eu faço para entrar em contato com ela? Ela falou assim, agora ele está em E Marici, quando é que ele volta? Ele está aí. Hoje, eu sei
e abriu, passar. Sabia, todo mundo achava que eu era mais judaica possível. É muito amiga de Figueiredo, tanto que Marcelo nem padre era quando ia lá, para vocês terem ideia, em algumas festividades, e o bispo autorizou, então, fazer o grupo de oração lá na casa dela. Bom, tudo bem. Aí, quando se eu não queria ir no grupo de oração na terça-feira, eu sabia que ela tinha um grupo que rezava, porque todo mundo lá era muito católico, né? Por isso que eu fui pedir o padre. Eu parei assim, sabe aquele segundinho a mais que você fica calada? E em seguida, por educação, eu falei, claro, Marici, com o maior prazer. A tonta. Desliguei o telefone, corri para a sala do rock. Ai, amor, a Marici me convidou para aquele grupo da casa dela, para ir lá na terça-feira. Pelo menos rezar alguma coisa. Pensou, caramba, eu chego lá, não sei rezar? Eu não sabia nada. Não sabia uma Ave Maria, não sabia nada. Nem, muito menos o que era o terço. Não sabia nada. Bom, o Roque simplesmente falou, ih, Gisela, isso aí deve ser para reunir a mulherada. Vai tranquila, vai tranquila. Gente, isso foi na quinta. Aí foi me dando um comichão, aquela terça-feira que não chegava. Aí chego eu, numa casa muito conhecida, lá em Alto. Chego eu, entro por uma porta assim muito bonita. Gente, a sala da casa dela era enorme. Foi aqui. E estava uma mostrando, que depois eu explico. E quando Marici me viu, ela é uma mulher muito grande e muito colorida. Ela adora cores vibrantes. E ela é né? 10 filhos, né? Bom, abraço. Gisela. Gente, aí eu vi a importância da acolhida no grupo de oração. Essa acolhida faz toda a diferença. Ela me abraçou, falou, Gisela, você não vai acreditar, você não imagina o que aconteceu. Eu falei, o quê, Marici? Já pensei, o padre já deu notícias e vai, né, voltar de viagem. E Jorge, falei, hã? Eu falei assim, ele chegou hoje de manhã de Medjugorje. Falei, sério? É, e ele está vindo agora à tarde celebrar a missa no grupo de oração. Eu falei, nossa, Marici, que coincidência. E ela devolve, coincidência não, providência divina. E assim que ela terminou de falar isso, ela falou assim, e ele está atrás de você. Quando eu me viro, está aquela figura do Frei Jorge, que vocês vão... Eu vou dar um jeito aí de falar com o pessoal aqui de Aracaju, para eu mandar uns sites, coisas para vocês depois acompanharem. Mas está lá no livro. Aí ele, oi, filha, eu já estava ao lado dela, no grupo de oração, me deu uma Bíblia, um terço, e um caderninho daquele de Nossa Senhora de Schoenstatt.
Eu olhei aquilo e me dei conta que eu nunca tinha, nessa minha curiosidade de tanta coisa, pego uma Bíblia, aberto uma Bíblia, lido uma Bíblia. Aí eu olhei assim, aí o Frei já estava se paramentando, quando tirou lá do bolso dele, porque tinha uma mesa, né, no centro, no bolso dele, e falou assim, ele chamava a gente sempre, chama até hoje, né, minhas irmãzinhas, hoje de Medjugorje, e eu vou trazer para vocês, isso tem 20 anos, mais de 20 anos, foi em 96, tem 23 anos, né? Agora, em outubro, vai fazer 20 anos. Aí ele falou assim, e eu vou ler para vocês a mensagem que Nossa Senhora deixou. Gente, na hora que ele começou a falar, aquele povo daquela sala sumiu. O Frei falava e eu ouvia Nossa Senhora no meu coração. E a mensagem era, filhinhos, convertam-se. Eu me converti naquele instante. Três horas da tarde, é a pura hora da misericórdia. Só que são coisas que você está passando, mas você não realiza. E eu lembro tanto, porque tem horas assim, que nem eu falei para o Rock ontem, o Rock estava, quem assistiu, ele estava tão emocionado que ele estava chorando. Eu tive vontade de levantar e vir abraçá-lo e até dar um testemunho, porque quem assistiu a última palestra do Padre Léo, a última sim, aquela do Buscar as Coisas do Alto, vai lembrar que um dia ele falou assim, eu lembro quando a Gisela falou para mim que o Rock chegou chorando em casa e dizendo, Padre Léo não tem mais jeito. Mas teve, porque daí ele superou e continuou mais um tempo o tratamento com vida, né? E eu tive vontade. Da mesma forma, como na hora que ela disse, foi ela que disse, Frei, mas era ela falando comigo, convertam-se, vontade de levantar a mão, mas por puro constrangimento, aquilo era tudo muito novo. Sempre que vocês tiverem um impulso de Deus, façam, porque isso vai fazer uma coisa diferença. Bom, aí começou a missa. Gente, ele pegou e leu Apocalipse 12 e fez a comparação daquela mulher pisando a cabeça da serpente com a lua debaixo dos seus pés. Ele fez a comparação daquela passagem com Medjugorje. 1h30 de homilia. E eu olhei para aquele livro e falei, gente, se em 1h30 ele falou tanta coisa linda, nesse pedacinho, imagina esse livro inteiro, quanta coisa bárbara deve ter. Então, Deus não faz as coisas pela metade. Então, eu tive uma cura que foi espiritual. Eu digo que naquele dia é como se eu não tivesse um braço e crescesse um braço. Foi tamanha a transformação que ocorreu na minha alma. E, em seguida, aquela homilia, aquilo tudo que preencheu o quê? Meu intelecto. Porque você não ama quem você não conhece. E os nossos irmãos evangélicos que dizem que a gente adora Nossa Senhora, eu sou prova de que Nossa Senhora, ela pega a nossa mão e leva para Jesus. Leva para Jesus. Eu nem sabia quem era Nossa Senhora. Eu sabia que Jesus tinha uma mãe chamada Maria, mas que Maria era Nossa Senhora. Eu não sabia nada. E assim, no dia, foi um espetáculo, porque como Deus faz tudo, o que aconteceu? A missa era linda, se cantava, todo mundo feliz. Depois ele pegou, fez exposição do Santíssimo, começou com o Santíssimo, ajudando todo mundo. Eu olhei e pus a mão. Depois eu falei, não, em casa. Tudo que um ser humano
tinha uma... Então, pensa em alguma coisa. A gente tinha. Então, naquela época, eu tinha aquela Mercedes conversível, vermelha, chiquérrima, né? Meti meu boné, baixei a capota, porque a gente, né, morava em São Paulo, e eu falando com os meus botões, mas como é que a gente pode estar procurando esse bando de não sei o quê, com o rock, com uma religião de berço dessas? Aí chegou em casa, pena que ele não está aqui para contar, mas não vai faltar oportunidade. Ele estava lá lendo o jornal, né, na boa. Eu cheguei, pus a mão na cintura e falei assim, escuta aqui. Ele já pegou, baixou o jornal e me olhou assim, né, por debaixo do óculos. E falei isso, como é que você, com uma religião de berço desse, faz a gente ir por esse mundo afora procurar um monte de tranqueira quando está tudo ali? Ele olhou e falou, o que aconteceu? Eu falei, a missa do Marici. Você esqueceu que eu fui lá? Aí eu comecei a contar. Ele olhou e falou, você tem certeza que foi numa missa católica? Cantar, bater palma. Não era um culto pentecostal? Falei, claro que não, Marici Trussardi, gente. Bom, é verdade. Ah, e tem mais, falei. Isso era na terça. Domingo, nós vamos lá na missa do Frei Jorge. A gente morava do outro lado de São Paulo, eram 180 quilômetros entre a cidade e a missa do Frei. Ele só olhou para mim e falou assim, não tem um lugarzinho mais perto, não? Falei, não. E ele já não me contradizia, né? Chegou o dia. Gente, Deus foi tão misericordioso, mas tão misericordioso. E vocês têm agora, aqui perto, um santuário maravilhoso dessa misericórdia de Deus. E aconteceu simplesmente o seguinte. Gente, fazia tanto tempo que o Roque não ia na missa, que na hora do abraço da paz, ele pensou que tinha acabado a missa e foi tirando cigarro, que na época ele fumava, foi tirando cigarro e indo embora. Falei, onde é que você vai? Não acabou a missa? Falei, claro que não. Aqui é o abraço da paz. Não tem lá aquelas outras coisas lá que levanta aquele pãozinho lá? Que para mim era um pãozinho. E aí o que aconteceu? Eu tenho 3 minutos para encerrar. Vamos lá. O seguinte, sabe qual foi o evangelho do dia? Parábola dos talentos, que foi que nem uma machadada na cabeça do Roque. Por quê? Médico, quando vai ficando muito importante, ele tem assistente. Ele quase não põe a mão no coitadinho do paciente. Aí ele vai ficando mais importante ainda. Aí ele vai cuidando da parte administrativa do hospital. E era assim que o Roque estava. Mas eu já tinha assistido o Roque, logo que a gente se conheceu, foi por causa que uma pessoa pediu, eu entrei junto numa sala, num quarto de hospital, e eu vi o Roque auscultando, né, a pessoa. Gente, ele se transformava, eu vi algo muito especial. E desliguei, porque nunca mais a gente foi em situações assim. Resumindo, quando o Frei conta que aquele bendito daquele último lá pegou o talento, enterrou e devolveu, porque ele ficou com medo e simplesmente Deus fala, vai para fora aqui, que você não merece estar aqui. O Roque falou, o que eu estou fazendo com o meu talento de médico? Eu sempre fui um bom médico. Meu Deus! Ele falou assim, a partir de amanhã eu vou voltar a ter contato com o paciente, parará, parará, parará. E nisso, a gente pensou, acabou, né? Deus tinha pressa. Aí ele fez o seguinte, estava lá a missa, aí de repente começou aquela história, e levanta, né, a mesma tradução, como eu via antigamente, tá, não sei o quê, aí levanta aquele biscoitinho, né, que eu falava, né? Aí levantava aquilo, e de repente o Roque olha para mim, olha para a Eucaristia, olha para mim de novo, bate a mão na perna e fala, eu vou. Eu falei, você vai aonde? Silêncio total naquele recinto, na hora que você está com Jesus Eucarístico, né? Que o padre levanta, ninguém fala nada. E ele, eu vou.
Eu fiquei olhando e falei, vai onde? Bom, resumindo, ele levantou e foi comungar. E não podia. Não podia porque ele tinha tido um primeiro matrimônio na Igreja Católica. Eu, na época, nem batizada era, gente. Pensa, morria de medo de morrer, porque eu tive que esperar 2 anos e 3 meses para poder fazer a minha primeira comunhão. Até lá, só comunhão espiritual, indo à missa todo dia. E nisso, o Roque foi. Aí, o Frei foi a pessoa mais incrível, porque ele fez toda uma catequese com a gente e nos atendeu e conversou e falou para a gente ir para Medjugorje. Então, eu sabia que Medjugorje era outubro e abril. Então, gente, olha as maravilhas que Deus tem na vida da gente quando a gente se abre. Mas o que eu mais gostei é porque as pessoas dizem assim, quem não vai dizer sim para Nossa Senhora? Eu falei, é verdade, porque eu digo que o sim que eu dei a ela, não tinha como dizer não, porque você sente aquilo, sabe, pedindo sua conversão, e eu nem sabia o que era essa conversão. Aí, na terça-feira seguinte, eu não vi a hora de chegar ao grupo de oração. Era às 2h, eu cheguei a 1h. Aí a empregada abriu a porta e foi me encaminhando, porque era uma casa enorme, né? Foi me encaminhando. Elas estão lá na salinha. Eu, que salinha? Tinha uma salinha que as intercessoras ficavam antes do grupo e simplesmente era um sofá em L. Estavam todas as fundadoras, vamos chamar assim, do grupo, a Marici, a coordenadora, nanana, e tinha um móvel, aqueles de televisão, com uma cadeira de um lado, outra cadeira do outro. A cadeira desse lado estava o Ministério de Música, uma senhora tocando. E a outra cadeira vazia, que devia ser para mim. Aí pensa a cena, eu sento e estou olhando um monte de gente olhando para o móvel da televisão, mas a televisão estava apagada. Falei, gente, que estranho. Aí eu bem assim, né, disfarçando, chequei o pescoço. Quando eu vejo, tinha um cálice com um monte de biscoitinhos lá dentro. Por quê? Porque o bispo, Dom Fernando Figueiredo, ele autorizou a comungarmos no grupo. Então, a Tota, né, que era ministra da Eucaristia e do Ministério de Música, ela passava na igreja, trazia, e se ficava, né, em oração, etc. E eu olhando aquilo e falando, gente, que estranho. Porque eu não sabia, não entendia nada. E nisso, uma senhora levanta, se ajoelha na frente, na minha frente, porque ela estava aqui. E o grupo, pensa, uma salinha de televisão não é grande. Ela olhando para aquele cálice, com um olhar, que eu olhei e falei assim, gente, o que ela está vendo que eu não estou conseguindo enxergar? Era um amor, era uma coisa assim, que contagiava. E, do nada, ela pegou o terço que estava na mão dela, pôs na minha mão e disse que Jesus estava dando aquele terço para mim e para o Roque. E depois ela me confidenciou que ela estava negociando com Jesus lá no sofá, porque ele pediu para ela dar o terço, e ela disse assim, ai, mas Jesus, é o terço da minha primeira comunhão. Ela deu, e depois de vários anos, eu dei de presente de novo para ela. Eu, digamos assim, retornei o terço para ela. E foi ali, naquele grupo, que eu vi Nossa Senhora nos levando para Jesus. E que é aquele filho maravilhoso que morreu por nós. E que eu fiquei apaixonada e comecei a estudar na palavra esse Jesus. Porque, gente, a gente não ama quem a gente não conhece. Então, quanto mais estivermos de posse da palavra, quanto mais a gente ler, quanto mais aquilo fizer parte do nosso inconsciente,
Porque vai fazer parte, sabe quando? Quando você olhar uma imagem e é uma imagem de alguma outra coisa e você vê, de repente, uma imagem de um santo, uma cruz, um coração chagado, entendeu? E, na verdade, é uma outra imagem. É que você tem agora os olhos para o sobrenatural. E isso foi Jesus. Então, gente, eu tenho assim uma alegria muito grande de partilhar isso com vocês, porque, primeira coisa, os últimos, porque eu me senti o último da fila, né? E a palavra de Deus me catequizou de uma maneira extraordinária, porque os meus valores, que eu era, nossa, não tinha pessoa, centavos são, né? Até um dia perguntaram para o Roque qual era a minha melhor qualidade, ele tinha, na outra época, né, ele falou assim, ela é honesta demais. Eu tinha os meus princípios, mas que foram por água abaixo, em relação aos últimos serão os primeiros. E por que você está recebendo o que foi combinado e eu estou dando para os últimos também o mesmo que você? O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Aí eu fui entendendo, gente, que as coisas de Deus são completamente diferentes. E quanto mais lermos a palavra de Deus, mais nós conseguiremos ser essa pessoa que Jesus tanto quer. E nós, mulheres, a última dica, porque o meu pastor, quando vocês estiverem com muita preguiça de fazer alguma coisa, sabe aquela camisa chata de passar? Sabe aquele negócio que você quer picar de qualquer jeito e jogar na panela? Na hora que você entrar na sua cozinha, lembra de Nossa Senhora. Como será que ela preparava a comida de Jesus e de José? Vamos nos colocar na presença dela, em tudo. Vai fazer seu prato. Você acha que Nossa Senhora ia pondo e fazendo aquele prato imenso? Será que ela comia correndo ou ela comia devagar? Será? Ah, posso continuar? Que coisa boa. Essa Sheilinha, gente, essa criatura linda foi minha produtora do Mais Saúde lá em São Paulo. Foi tão gostoso. Aí ela foi designada para vocês, né? Aí a gente, né, vai fazer o quê, né? Tem que descer. Mas, então, quando eu tenho alguma coisa assim, daquelas, sabe? Eu pego e falo assim, peraí, calma, respira. Ontem, alguém estava aqui no oração? Eu queria muito ter ensinado melhor aquela respiração. A respiração é muito importante para tudo. Além daquela 479 que eu vou ensinar para vocês que não estavam aqui ontem, tem uma assim. Você inspira falando a primeira parte do nome de Jesus e expira falando a outra. Então é assim, ó. Jesus. Mas assim, dois momentos muito precisos. Jesus. Isso é quietinha. Quando você está esperando alguém, em vez de ficar pensando bobagem, é uma inspiração e uma expiração. E é uma oração. Isso é algo fantástico. Então, chegou naquele momento, para, respira. Nós vamos fazer a respiração 479, que eu vou ensinar para vocês. E olha e pensa. Como Nossa Senhora faria isso aqui? Vamos, não tem imitação de Cristo? Vamos imitar Nossa Senhora. Então, tudo que me é difícil, coloca Nossa Senhora na frente. Aí você vai picando, aquela cebola que vai ardendo o olho, mas que se você puser água na boca e picar, não vai chorar. Porque quando você põe água na boca, você está tampando
né, os canais lacrimais. Então, você bota água na boca e vai picando a cebola. E vai picando, vai fazendo, vai lavando. Porque, gente, eu nunca esqueço quando o padre Antonello, que foi nosso diretor espiritual há um tempo, ele falou assim, Jesus não está na bagunça. Jesus não está no meio de sujeira. Porque você vai vendo que, aos poucos, você vai querendo as coisas mais em ordem. Porque as coisas de Deus são em ordem. Né? Vocês vão fazendo assim, vão dando prioridades. Né? E aquela camisa chata, né, de linho, branco, que o marido usa uma por dia, porque é branco no hospital. Aí você vai e pensa que a Nossa Senhora passando a camisa de Jesus. Na verdade, de São José. Então, vocês vão ver como tudo isso vai nos ajudar. Eu queria muito, eu vou deixar um monte de dicas para vocês, eu vou ver com quem que eu vou falar, em que canal de comunicação eu vou ter com vocês, porque eu gostaria que vocês assistissem algumas coisas, eu tenho tanta coisa, esse trabalho que eu faço com a Canção Nova, o programa da rádio tem 13 anos, todos os dias, na medida do possível, menos as quintas-feiras, que é quinta-feira de adoração, 1 hora inteira eu estou com o público para responder o que às vezes você não tem coragem de perguntar para o seu médico, e sábado é o Dr. Roque. E agora nós vamos ter aquelas pinceladas de 10 minutos entre o Manhã Viva e o Amor Vencerá. Então, assistam, porque são trabalho que eu faço com muito carinho para vocês, tá? E eu vejo o quanto essas pequenas gotas de saúde fazem a diferença na vida, não só de vocês, como da família. Testemunhos que eu recebo, gente. Então, divulguem, porque vocês estão divulgando, na verdade, Deus. Porque muita gente que não me conhece, e por isso que eu vou em tanta TV secular, acaba me achando e fala, nossa, quem é? Aí vai lá no YouTube, adivinha, me acha na Canção Nova. E aí começa a assistir a Canção Nova. E aí o milagre acontece. Então, são pequenas coisas. De repente, você quer trazer aquele seu amigo, fala, putz, sabe que tem uma nutricionista falando um treco gozado? Eu vou te dar o link, entra lá. Ele vai começar a ver um programa, o segundo, e daqui a pouco, ele está aqui com a gente. Tá bom? Gente, eu queria ficar a manhã inteira falando, mas a gente tem um avião para pegar. Um beijo imenso, eu adorei estar com vocês.